Boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos mais uma vez a essa nossa atividade que denominamos de Diálogos de Direito e Raça. Hoje, para o nosso bate-papo, eu tenho o prazer de ter aqui comigo um querido colega, professor da Universidade Federal da Bahia comigo, professor também da Universidade Católica de Salvador. E antes de outras informações, o professor Tagore é mestre, professor Tagore Trajano, antes de mais nada, mestre, doutor, um dos grandes nomes, um dos nomes mais a gente pode considerar um dos pioneiros dentro de um grupo de estudo, junto com o professor Heron e outros mais, mas da análise do direito fundamental para além do ser humano, né? E vamos falar um pouco também sobre isso hoje, direito animal e outras questões atreladas ao tema. O título dessa nossa conversa é a Entidade e a Formação da Sociedade Brasileira. Senhores, temos aqui o ícone, professor Tagore Trajano. Tagore, obrigado por ter aceitado fazer parte desse nosso bate-papo aqui com a gente. Obrigado pela amizade, né? Um dos caras que me recebeu em Salvador, logo na minha chegada, sempre muito atencioso, um amigo. Fico muito feliz de poder dizer que o professor Tagore é meu amigo, já me convidou mais do que uma vez para palestrar em outras cercanias, ele que é o dono de Aracaju, basicamente. Então, agora, obrigado, por favor, a palavra é sua, aqui atrapalhando nas suas explanações. Primeiro, bom dia, boa tarde a todos, nesse horário depois do almoço, todos de barriga cheia, para fazer um bate-papo, né? Eu acho que quando o professor Leandro me fez o convite, eu entendi um pouco esse convite, um papo. É muito durante a quarentena, a gente poder colocar alguns argumentos na mesa, poder dialogar de forma positiva com temas, e é engraçado que você vê quando a gente tem uma ligação boa pessoa, né? Primeira vez que eu convidei Léo para uma atividade comigo foi ele indo para Aracaju, se não me engano. Aí eu estava indo para um município que dava aula, Itabaiana, eu falei assim, rapaz, você está aqui, vamos também. Prontamente, falei, tá agora, vamos participar, que é isso, vou participar sim, vai ser interessante. E era uma atividade tão descontraída, eu não tinha, estava ali começando o contato com o professor Leandro, que no final deu tudo certo, eu falei assim, pô, legal, é bom trabalhar com gente assim. E, para você ter uma ideia, esse semestre, na Católica, eu estou dividindo uma turma com o professor Fábio. A gente falou assim, vamos se desafiar um pouquinho, a gente juntou eu e Fábio, até um nome, se você quiser, para discutir num próximo momento, também é lá da FEAL. Aí o Fábio falou assim, agora vamos pegar a disciplina, nós, e eu também, conversando com ele, vamos discutir, o nome da disciplina é Relações Jurídicas Étnico-Raciais, direito, algo assim, o nome da disciplina. E a gente dividiu as duas disciplinas, e qual era a ideia da disciplina? A ideia é que a gente pudesse discutir relações étnico-raciais dentro das instituições jurídicas, e a partir desse viés, por exemplo, eu, um ambientalista, constitucionalista, ele, um penalista, a gente pegou a interseção dos temas e trabalhar com os alunos. Esse foi o semestre lá no mestrado na Católica, eu e ele. Aí, o que a gente fez esse semestre para que desse certo, para que essa união desse certo? A gente falou assim, olha, Fábio, ele ficou com a parte geral, não, Fábio ficou com a parte especial, tatuagens atuais sobre etnia e raça. Etnia e raça no sistema penitenciário, nas políticas ativas, ele tratou aspectos gerais, né? E eu fiquei com aspectos gerais. E quando eu falo aspectos gerais, eu resolvi esse semestre falar com meus alunos, um grande autor, que já era um assíduo leitor dele, já gostava muito de suas ideias, que foi o Joaquim Nabuco. Aí eu peguei o texto do Nabuco, eu lembro, e comecei a trabalhar com os alunos. Aí, eu falei para você, eu trabalhei dois textos, né? O abolicionismo, de Joaquim Nabuco, e trabalhei o texto também, a escravidão. Trabalhei esses dois textos com eles esse semestre. E, estudando o Joaquim Nabuco, eu percebi que muito do que ele trazia para a gente, essa foi a parte geral, muito do que ele trazia a gente tinha muito a ver com o que eu estudava no disciplinas. Eu dou direito constitucional e direito ambiental. Eu assim, rapaz, esse cara é cada vez mais atual. Meus alunos traziam mais ideias. No diálogo com os textos do Fábio, eles conseguiam relacionar isso de forma maior. Aí, poxa, quando o professor Leandro me convidou, eu falei assim, eu vou tentar fazer esse diálogo. Ver o que é que o Darwin, porque primeiro, o Nabuco, ele não relata, mas deixa bem claro que ele vai em Darwin, ele bebe muito de Darwin, ele se relaciona muito com os textos darwinistas, ou darwinianos, né? Ele explica, logo na introdução, se você parar para olhar lá no texto a escravidão de Joaquim Nabuco, ele vai falar um pouquinho, não sei se é eu que fiz a apresentação dele, vai falar um pouquinho, até aqui, na verdade, o apresentador vai falar um pouquinho sobre essa influência de Darwin, os textos de Joaquim Nabuco. Vai perceber que ambos são contemporâneos, né?
no seu tempo. E, principalmente, como esse viés de olhar para o outro com um olhar não hierarquizado, não com um olhar de superioridade, vai ser permitido também para a relação, para o fim da escravidão no Brasil, para a nova relação social e econômica que vai acontecer no Brasil a partir de então, entendeu? E que vai ser fundamento da sociedade brasileira. Aí, foi esse o tema que eu quis trabalhar quando o professor Leandro me convidou, foi esse o tema que me veio na cabeça. Qual era? Interessante, cara. Era constituir a essência da sociedade brasileira. Como é que a gente vê a sociedade brasileira a partir de então? Quais são os principais sintomas? Qual é o principal sintoma do estudante de direito? Que aqui é essa turma do doutorado, né? Mestrado e doutorado. Claro, assim, temos outros alunos, mas essencialmente direcionado para os alunos do mestrado e doutorado. E agora, só constar aqui, temos presença internacional hoje aqui na nossa conversa. A professora Marta Carolina está presente, viu? Eu botei lá no grupo até falando um pouquinho sobre a atividade. Marta também é uma grande amiga. Faz parte da vanguarda, né? Nova guarda. Marta Fracaju também. Sim. Eu encontrei com ela lá. Marta foi conhecer também e botou uma foto icônica no caguejo. Eu cheguei no hotel, ela estava saindo, ela, Júlio e Antônio Sá para irem para a noite de Aracaju. Sim. Mas a professora Marta sempre está nas nossas atividades. Que bom. Aí foi essa ideia, por exemplo. Qual foi a ideia? A de unir esses dois debates e a gente tentar fazer aqui um bate-papo, entendeu? Sim. Ter alguns insights que eu vou trazer aqui são suposições, são ideias que eu trabalhei com os alunos, que eu vim trabalhando, na verdade a gente está dando essa temática lá na Católica, em alguns semestres, para ver também, e a gente vai ver se a Constituição da sociedade brasileira, ela tem a ver com o que o Nabucco e o Darwin vinham falando, e quais foram elementos principais desse debate para construir o que nós chegamos hoje, entendeu? Para a gente entender alguns problemas clássicos de um fosso de desigualdade muito grande no Brasil, uma hierarquização cada vez maior das relações sociais, inclusive nas relações acadêmicas, compreender essa tentativa muito grande de, apesar de se buscar igualdade, não é igualdade no Brasil hierarquizada, não é igualdade, a gente se vê igual com aquele que a gente pensa ser igual ou superior a nós. Mas quando a gente procura igualdade material com aquele semelhante, humano também, igual a nós, com a hierarquia social mais baixa, a gente não vê igualdade material, ao contrário, a gente procura hierarquizar dentro das relações pessoais. Aí foi esse debate que eu pensei para a aula de hoje. Ou seja, e se você for para pensar, o próprio tempo que a explicação que você traz agora é extremamente importante, como é meio esquizofrênica a nossa realidade, né? Eu nunca tinha pensado nessa expressão que você acabou de usar, mas ela é perfeita, que é uma igualdade hierarquizada. É muito estranho você ser obrigado a parar para pensar que a igualdade ela não é, né? Existe igualdade hierarquizada, né? E a gente faz isso sem perceber, viu? Você, todos nós, a gente às vezes vai para uma banca, a gente olha, não vê o aluno como igual, a gente está fazendo mestrado, doutorado, a gente não gosta do aluno de graduação, de mestrado, tá com a gente na aula também, que acha que ele não deveria estar ali, entendeu? A gente, nas nossas relações, a gente não consegue compreender que se a busca por aquele direito fundamental transformar, ampliar cada vez mais o ciclo de moralidade, fazer com que todos tenham chance de participar desse jogo cultural que nós chamamos de direito, que nós chamamos de democracia, que nós chamamos de sociedade. Se a gente colocar todo mundo dentro desse grupo, na verdade a gente vai criando regras para que essa hierarquização aconteça. E o Nabucco, ele foi perfeito ao falar isso. Eu vou falar um pouquinho, vou dividir minha apresentação falando um pouquinho do Darwin, depois eu vou falar um pouquinho do Nabucco, e vou explicar dois pontos que eu vi da pena que sobre minha análise, né, de pensamento enquanto acadêmico, e que eu acho que para o futuro, principalmente nesse período de pandemia, eu estou aproveitando muito essa pandemia para repensar muito do material que eu vim escrevendo e principalmente pensar o que a gente pode. Não dá para sair, Léo, desse momento de pandemia igual como. Exato. Entendeu? Não tem como você, depois do período, eu digo para meus alunos, eu às vezes começo as aulas na graduação, para estimular também, não fazer o dia que a Terra parou. Sim. Entendeu? Aí eu brinco com eles, um dia que a Terra parou. Aí eu brinco assim com eles, se eu falasse com vocês em janeiro, vindo para vocês que vai ter um momento que todo mundo vai parar, as pessoas vão ficar dentro de casa, e que o mercado econômico e financeiro também vai parar, você já é um maluco, vai quebrar a sociedade. Entendeu? É só você parar para pensar se alguém, algumas pessoas pensou em deixar a sua agenda totalmente fechada
para as atividades corriqueiras por um período de 2, 3 meses. Tem algumas cidades que estão estabelecendo local, em teoria você não pode nem sair de casa. Então, assim, o mundo ele meio dá um chacoalhão e fala assim, as suas certezas elas não são sólidas como você imagina. E o mais assustador é que a previsão de que essa situação poderia vir a acontecer, pelo menos pelos estudiosos da área, ela já era uma previsão bastante sólida há algum tempo. Não tinha acontecido ainda, né? É isso. Aí, eu vou falar um pouquinho sobre... Estou até antecipando meus pensamentos de pandemia, viu? Eu fiquei pensando, como é que eu vou... Nesse período de quarentena, eu tenho que sair melhor do que eu entrei. Primeiro, vou lhe dar logo alguns motivos. O professor da aula de economia ambiental, a gente começa a tentar colocar em prática muito do que a gente fala, entendeu? Então, por animalista, você começa a colocar em prática, não por nada, porque você quer ver, como que pesquisador quer estar em você mesmo, entendeu? Você não quer ver uma outra, você quer tentar em você. Então, nesse período de pandemia, eu comecei a pensar assim, poxa, não dá mais a hipótese que o mundo não podia parar, de que a sociedade global era uma sociedade refém ao mercado, à economia, ao jogo econômico, e que os recursos naturais, que o ser humano, enquanto indivíduo, não está fazendo mal ao planeta, isso já caiu por terra. E a pandemia veio para explicar isso de forma positiva. Além disso, minha esposa está grávida. O meu filho nasceu agora em julho, né? Parabéns, irmão. Né, eu venho esse período todo analisando. Aí eu falei assim, rapaz, vou tentar aproveitar esse meu tempo, tendo alguma mensagem, tendo alguma coisa chegando. Aí quando você convidou, aí eu lembrei que lá, quando Darwin escreveu, em 1858, a origem das espécies. Qual foi a ideia de Darwin em 1858? É a ideia de não... Ele ficou se debatendo durante anos com o seu texto. Não acreditava. Darwin, uma história super engraçada do Darwin. Ele, jovem como nós, ele fez uma viagem ao redor do mundo, Beagle, e ele passou até aqui no Brasil. Exato. E quando ele chega no Brasil, uma das coisas mais horrendas que ele relata no seu diário é que no Brasil ele viu uma forma de escravidão que deixou ele perplexo. Como é que eu poderia tratar um outro indivíduo, né? Um outro indivíduo daquela maneira, né? Submeter a aquele tipo de condição. E cada vez que ele passava, no Brasil, ele não fala tanto das belezas naturais de secas, como ele vai falar no Equador, quando ele vai falar do sul aqui da América Latina, da América do Sul. Mas no Brasil, o que deixa claro no diário é a forma em que tratávamos esses seres que tinham vindo para cá para fornecer sua mão de obra. E logo depois, em 72, Darwin escreveu um texto, A Origem do Homem, em 1972, seguido da expressão das emoções do animal e do homem. E o que eu posso dizer que esses textos vão modificar a forma de pensar o homem e o indivíduo no planeta. Os textos de Darwin dão uma mensagem muito clara para os indivíduos. E a mensagem é clara em que sentido? Ela é dizendo que não há entre um homem e qualquer outro animal. Isso é o seu retorno. A pessoa achou que Darwin ia continuar viajando a vida inteira no Beagle, mas ele disse que a única viagem que ele fez no tempo, ele parou de viajar, queria entender o que foi que aconteceu. E a gente pode resumir, assim, de forma bem acadêmica, né, superficial, o de Darwin na seguinte expressão: entre humanos e não humanos não há diferenças anatômicas assim, gritantes, nem mentais. As diferenças entre humanos e não humanos podem ser apenas de grau. Por exemplo, a ave ela pode voar, enquanto o sapo pode pular, enquanto a cobra rastejar, e o homem vai pensar. Mas não há nenhuma diferença fundamental na essência dos dois grupos. No grupo que nós consideramos de humanos e no grupo que nós consideramos de não humanos. Não há, não há diferença entre a essência dos dois grupos, porque todos os dois grupos fazem parte de um grupo só. Vai dizer o Darwin. E deixou uma expressão ainda melhor. Ele vai dizer assim, que essa diferença de grau, vamos dizer, Leandro, não é o fato de você ser um ser pensante, que cogita, que pode refletir, pode modificar a sua realidade. Não é essa diferença de grau que vai lhe autorizar a submeter nenhum outro tipo de espécie ou reino. Isso é o fundamental, se eu pudesse falar, isso é o fundamental da teoria dele. Ou seja, não é uma diferença específica. A gente acha o ser humano ele é o único ser que consegue modificar a sua realidade. O ser humano ele é o ser que consegue transformar o planeta. Tanto, a gente chegou num nível tão grande, professores, tanto Marta e Leandro, os alunos que estão aí, chegou num nível tão grande que saímos do Holoceno, que é o período geológico em que as mudanças no planeta eram transformadas através de mudanças ambientais e de sua própria geologia, para um período, vamos dizer, alguns doutrinadores
para o antropoceno, em que o homem interfere em todos os tipos de relação. Isso é uma expressão dita, Leandro. Deixa eu até colocar aqui, porque o nome dele é difícil. Deixa eu colocar aqui. Isso é uma expressão dita para um químico que ganhou é o Paul Crutzen. O Paul Crutzen vai ganhar em 95 Paul Crutzen vai ganhar em 95 o Nobel de Química. Explicando isso, vou escrever aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui. Eu estou aprendendo óbvio. Deixa eu colocar aqui. O Paul Crutzen. Ele ganha em 95. Peraí que faltou um T aqui. Ele vai ganhar o Nobel de Química em 95, explicando isso, que, na verdade, o ser humano, ele se achou superior. Ele se achou tão magnífico nas suas relações, que sabe o que foi que ele fez? Ele esqueceu de que o planeta, ele consegue sobreviver ser humano. Ele modificou de forma tão grande o planeta, que as relações agora morfológicas do planeta não são mais geridas pelo próprio planeta, são geridas pelo homem. Aí ele cria esse nome chamado antropoceno. O que é o antropoceno? A ideia de que todas as relações ambientais da Terra sofrem interferência humana. Então, vou dar um exemplo. Esse exemplo não é meu, não, viu? Esse exemplo é do professor. Ele diz assim, vamos dar um exemplo. Aí ele pega um urso lá que está no Polo Norte, um urso branco. Ele vê suas rotas polares, ele é obrigado a ir às florestas do Canadá e se encontra com o urso de floresta, o urso, o pardo, né? E eles acabam, onde a forma de evolução, né? Interferida no homem. Ele é obrigado a cruzar com o urso pardo ao invés de cruzar com o urso branco, que é no urso polar, e tem uma terceira espécie. Então, na verdade, aí ele vai falar sobre o aquecimento global, como é que o aquecimento global vem interferindo nas nossas relações na Terra, né? Como é algumas nações dizem assim, é até bom que o planeta se aqueça, né? Uma Rússia da vida. Porque se a Sibéria derreter, aqui vai virar um espaço fértil, que é uma biopotência do mundo. Já para países como China, Brasil, ali no meio, vai ver o que? Países que seu litoral é mais utilizado, tem um grande problema para o seu setor econômico. Então, essas relações que o pouco se traz a gente é bem na água do Darwin. Explicando o quê? Explicando que durante muito tempo, professor Leandro, nós, enquanto espécie humana, nós artificializamos nossa relação com o outro. E quando eu digo artificializar, é que eu vou dar um papel como aqui. Somos professores, eu e você. Vamos dar uma aula. Você está dando uma aula em disciplina de direito civil. Aí, explicando direito civil, de repente, para você explicar melhor aquela disciplina, você escolhe a metodologia e uma sistemática. Qual a metodologia sistemática? Fala assim, olha, eu vou explicar os direitos reais dessa forma. Vou falar primeiro de propriedade, depois de posse. Vou explicar o sistema todo. E só por último, eu vou falar do direito de laje. Por quê? Porque é tudo novo. Você escolheu metodologia, entendeu? E deixou claro a metodologia. Não quer dizer que, se a professora Marta for a mesma disciplina, escolher outra metodologia, existe uma falha do estudo. Deve existir uma relação de comparação entre o professor Leandro e a professora Marta. O que é que eu quero dizer isso? Eu quero dizer que, durante muito tempo, o ser humano ele criou formas de categorizar, sistematizar e explicar a realidade. Então, ele fez isso através da taxonomia. Temos espécies. Qual a espécie? A espécie do Tagore é a Homo sapiens. E qual a espécie do gorila? É Pan alguma coisa. Pan-gorila, assim. A espécie do animal tal é essa espécie do... A gente fez isso com uma forma de... como é que eu vou dizer? Uma forma não tal ou ingênua de relatar a realidade. A gente fez isso também de uma forma de colocar aquele indivíduo chamado em uma posição de superioridade perante os demais grupos que estavam reunidos. Porque é como se fosse aquela história, Leandro, de que quem conta a história conta de sua forma. Quem conta a história são os vencedores, porque a gente não escuta a história do... Eu bater Hitler na turma, eu gosto de Hitler, não, mas precisa ser batido. Entendeu? É isso que eu quero dizer a vocês. E o que eu também aí. Hoje não estamos aqui só com as preças VIPs, homem. Que é isso? Atrair preças VIPs. André amigo também. André fera. E por que eu estou dizendo isso para você? É que o Darwin quer fazer. E isso eu vou dar um ponto para você também, sabia? Você que está em São Paulo. A teoria Darwin, durante muito tempo, não foi discutida nas faculdades, principalmente no Brasil, por causa de um antagonismo, estou fazendo aqui vários sites com vocês. Sim. Por causa de um antagonismo entre a escola de Recife e a escola do São Francisco. A escola de Recife adota uma teoria evolucionista do direito, busca discutir
qual a influência da zoologia de Darwin no direito, só isso é importantíssimo para esse período de pandemia. Só que a teoria econômica da escola do Lourenço deixa, porque se dividiu. Enquanto o Recife buscava uma teoria evolucionista, a escola do Lago Francisco buscou em Adam Smith, por meio em alguns mais reais, o fundamento para a sua escola, o fundamento econômico do direito da escola de São Paulo, acabou se desenvolvendo nesse modelo, deixa um pouquinho as coisas para trás, mas eu acho que agora, nesse momento de pandemia, e é esse enlace que eu vou fazer com está na hora da gente entender essas artificialidades. Está na hora da gente entender que não existe homem, não existe humano, sem compreensão de sua essência. E a essência do homem, ela está na natureza, ela está no animal. Então, eu acho que uma coisa que é interessante notar, e claro, ninguém está dizendo aqui que a situação que a gente está vivendo é boa, não é longe disso, mas de uma certa medida a gente percebe, e acho que fica mais evidente, e principalmente para quem é da área do direito ambiental, a relevância do direito ambiental, que muitas vezes é visto como o direito da árvorezinha. E tá longe disso. O que a gente está vivendo hoje é uma questão que, lá, ao fim e ao cabo, é uma questão de direito ambiental. Né? A pandemia ela traz uma série de consequências que demonstram essa relevância. A gente está trancado em casa, a gente está sem poder exercer as nossas atividades normais, por uma questão da natureza, tá? Não tem outra alternativa. Então, todas as discussões que a gente tem travado nos últimos tempos do mundo do direito, ela passa, em algum momento, por uma discussão de natureza ambiental. Quem sabe exatamente qual é a origem específica da porra do coronavírus. Desculpem pela expressão, mas como eu já incorporado com o conservador, eu sei que porra é bom dia, né? Porra é vírgula, então toca o barco. Mas será que se não tivesse toda essa variação que a gente teve nos últimos anos no meio ambiente, será que teria havido o contato do vírus que muito provavelmente veio lá do morcego com outro animal e isso viria a chegar ao ser humano? Será que isso não é uma tendência que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque a gente um pouco esquece disso, mas nos últimos 20 anos, esse é o terceiro surto forte de algo dessa natureza, né? Teve o SARS, que foi, acho que em 2004, e MERS, que foi mais ou menos em 2010, que tinham mais ou menos essa mesma característica, mas não se espalharam por todo o planeta, né? Então, acho que tudo isso tem que a gente pensar um pouco também, né? Sim, sim. Não, o que você está falando, Léo, por mais que a gente achasse que isso não ia acontecer, eu vou voltar para esse exemplo do dado. Voltar para esse exemplo. Durante muito tempo, a disciplina ambiental, a disciplina animal, eram tratadas como disciplinas de segunda categoria. Ainda são um pouco. Eu vejo um pouquinho, até com meus alunos de sala de aula. As faculdades não tem isso na grade. Não tem isso na grade. Mas se percebeu que não, eu brinco com ele no primeiro de aula, dizendo assim, gente, não fale com professor André, não fale com o professor Leandro, não fale com o professor Sebastião, todos eles vão dizer assim, que a disciplina dele é a principal disciplina da faculdade. Mas não existiria nenhuma dessas disciplinas se não existisse um espaço, um ambiente, um habitat, para que a gente pudesse conciliar todos esses pensamentos, entendeu? Então, por mais que a gente ache que o direito constitucional, o direito penal, o direito civil, eu fico assim com ele, vocês vão perceber a partir de hoje, o direito penal, ele é a prima fase, ele vem antes de todo e qualquer outro direito. Por quê? Porque não dá para a gente discutir em relação com outros sem a gente precisa cuidar do habitat. Não dá para a gente compreender agora a lei de quarentena. Não dá para a gente viver junto se a gente não consegue criar pelo menos um ambiente saudável para todo mundo exercer as atividades. Então, voltando isso para puxar para o tema da gente, o que estava falando, o que eu queria dizer para você e para a turma é assim, não adianta a gente buscar um desenvolvimento desenfreado, não adianta a gente buscar uma sociedade brasileira justa, igual, se a gente não consegue ver igualdade além de nossa espécie, não vê igualdade além de nosso nariz, além de nosso umbigo, Léo. Não tem como. Essa é a mensagem que desde o século XIX está tentando dizer e que a gente não conseguiu compreender até hoje. Não dá para compreender que precisamos sim desenvolver, mas buscar igualdade, mas essa igualdade só vai acontecer quando a gente englobar, ampliar esse ciclo de consideração moral. E esse ciclo de consideração moral, ele foi fechado durante muito tempo. Se a gente pegar a taxonomia, eu vou dar um exemplo para você. Eu estou aprendendo com o seu material, eu vou fazer como eu faço na minha aula, viu? Eu vou mexer aqui, se me permitir, me dá licença. Eu vou contar aqui como é que eu faço. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer isso aqui nesse programa também. Abrir o Teams, deixa eu aqui compartilhar, já vi. Aqui do lado do lugar ali tem essa panela. Eu vou compartilhar com vocês uma tela, só para a gente fazer um modelo aqui. Deixa eu ver se eu consegui. Deixa eu compartilhar. Pronto. Vou compartilhar com você uma tela aqui, só para eu exemplificar o que eu estou dizendo para você.
Manda lá. Apareceu aí, não? Ainda não. Eu acho que eu tô aqui, compartilhando. Agora foi. Pronto, agora vai. Pronto, compartilhei. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu trabalho em aula o tempo todo. Jeremy Diamond, um dos grandes biólogos mundiais, junto com Richard Dawkins, eles, um naturalista, eles vão dizer assim, e dentre outras coisas, né? Que durante muito tempo, o ser humano, pediu para falar sobre espécie, ele fez assim. O Darwin vai explicar, né, a origem da espécie, que nossa essência é comum, que não há mudança, a mudança de essência não existe, na verdade, existem graus de desenvolvimento, né, de cada uma das espécies, e que eu vou pegar aqui deixa eu tirar aqui o texto, que eu botei, deixa eu sair aqui do texto, eu vou buscar aqui, que na nossa relação, deixa eu botar aqui uma linha do tempo, aqui, aí nessa linha eu vou colocar aqui, ó, um espaço, outro espaço, outro espaço e outro espaço. Essa linha vai seguindo, viu? Vou botar aqui que ela vai seguindo na evolução. Aí eu vou dizer assim para vocês, aqui eu vou colocar só um grupo, que são os grandes primatas. Nesse grupo, quem são os grandes primatas? Eu vou colocar aqui todos os grandes primatas, né? Vou colocar aqui, primeiro, a ordem pode não estar certa, viu, gente? Eu não estou preocupado com isso, não estou preocupado só com a ideia. Ó, aqui tem o gorila. Aqui tem o orangotango. Aqui vai ter... Eu vou botar Tagore, né? Que é o homem, né? Vou botar Tagore, que é o homem. Aqui. A referência. Vou me botar aqui, peraí, que ainda tem mais. Peraí. Aí eu vou colocar aqui o bonobo. E aqui eu vou botar o chimpanzé. Só pra gente... Aqui, chimpanzé. Perfeito, tá? Então tá aqui. Vai dizer os primatólogos. E a principal, quem quiser buscar, só é buscar essa aqui, Jane Goodall. É só buscar nela aqui. O que é que os autores vão dizer? Eles vão dizer que nessa evolução dos grandes primatas no mundo, o homem, ele está entre... Goodall. Deixa eu acertar aqui, que eu sabia que tinha errado um pouquinho o nome dela. Jane Goodall. Aqui, Goodall. Nessa evolução, se você parar para observar, deixa eu mudar até a cor, você parar para observar, aqui tem um primata, aqui tem um outro primata, aqui tem outro primata, deixa eu mudar de cor, e aqui vai ter a gente. Logo depois tem outro. Deixa eu botar aqui. Agora, parou de passar o que você está fazendo. Você consegue sair e voltar de novo para ver se dá certo. Espera aí, deixa eu ver aqui. Vou voltar para lá, que eu acho que travou, né? Pronto. Vê se foi. Está pensando ainda. Não, agora vai. Foi. Não, ainda não. Eu costumo dizer que eu estou na fase do primata da tecnologia, cara. Então. Esse mundo virtual é outro mundo também. Agora foi, hein? Aí, agora foi. Coloridinhos e tudo. Pense. Se você passar, temos quantas espécies aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Temos 5 espécies. As 5 no mesmo eixo, pertencendo ao mesmo reino animal. Só que dentro dessas 5, a gente vai eleger, essas 3. Deixa eu colocar aqui, essas 3. Mais essa. E a gente vai transformar essas 3 em um grupo chamado do gênero. A gente vai colocar ela no grande grupo, gênero Pan. Essa aqui. Pan gorilas, pan orangotangos, pan bonobos, pan chimpanzés. Entendeu? O gênero delas vão ser todos o mesmo. Só que de forma artificial, o que é que a gente faz? A gente retira desse grupo quem é que a gente retira? O homem. E chama o homem nesse meio de homo. A gente retira o homem e chama ele sozinho de homo. Homo sapiens. Aí o que os primatólogos dizem pra gente? Eles dizem assim, essa artificialidade é mínima. As pessoas também dizem assim, agora, mas é diferente porque a gente foi baseada numa diferença de grau. Qual foi a diferença de grau? A gente tirou o homem, porque o homem cria, né? O homem cria essa diferenciação através do pensar. Aqui, do seu pensar. Então, é como se eu, dono da bola, criasse um
pensar uma categoria só para mim, deixa todos os outros em uma categoria aqui, que é o PAN, fora do meu jogo social. Isso é para voltar a falar com vocês. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque parece, na mente de alguns de vocês, parece que isso é algo pequeno, mas não é. Por que é algo pequeno? Porque desde o momento que eu crio um grupo, apenas dentro desse grupo, eles são racionais, eles são mais inteligentes, eles são desenvolvidos, eles são mais relacionais. No momento que a gente faz isso, a gente está dizendo que os demais não são e que os demais servem para esse grupo. Entendeu? Durante isso, foi uma estratégia iluminista, Leandro, durante o tempo foi para trazer o homem de volta para o centro de relações e acabar aquele momento de treva e pandemia que estava passando na Europa pós-peste bubônica. Entendeu? Mas não no momento atual. No momento que a gente faz isso, a gente está dizendo que todos os demais seres foram criados por submeter a apenas de ser. Aí o que os primatólogos vão fazer? Igual o Jeremy Diamond. Eles vão falar, olha, ou a gente coloca todo mundo no mesmo grupo, vai ser Pan Sapiens, entendeu? Ou a gente coloca todo grupo do homem, vai ser Homo gorilas, Homo orangotangos, Homo chimpanzés, Homo bonobos e Homo sapiens, entendeu? Por quê? Porque aí a gente vai começar a aprender que a artificialidade criada pelo homem deve ser repensada, recluída, rediscutida. E, na verdade, ele não é o ser. Ele não é não é a essência, né? Ele faz parte desse grande conjunto. Inteiramente Darwin. Nabucco? Boa, não? E é muito interessante isso que você traz, porque dá para a gente fazer uma associação bem direta, como eu discuti rapidamente com eles, eu discuto muito com os alunos. Quem define quem é gente é o homem. Ele, em algum momento, dentro da sua vontade, ele quis decidir que determinada pessoa tem uma valia ou invalia. Eu falo isso muito quando eu trato com eles, por exemplo, personalidade jurídica. Quem tem personalidade jurídica? O homem, o ser humano, mas quem o ser humano quiser que tenha. Ou, por exemplo, uma empresa. Por que uma empresa tem personalidade jurídica? Porque num determinado dia, um caboclo, um ser humano, olhou e falou assim, vou atribuir personalidade jurídica para isso. Você está fazendo uma escala, naquela tua linha do tempo, eu estou entre aspas, né, do passado, hoje. O que eu costumo falar para os alunos é, se eu pensar daqui para frente, como é que vai ser a nossa relação, por exemplo, com os robôs, as inteligências artificiais? Porque, da mesma forma que o homem escolheu ter para si personalidade jurídica e escolher, porque ele é quem controla o discurso, escolher quem tem personalidade jurídica, para quem ele vai dar personalidade jurídica para frente. Por uma questão de escolha só. Aí, diálogo com, o nome do debate é esse, diálogo com o professor Leandro, é isso mesmo. Eu, professor, digo uma coisa para você, no primeiro dia de aula, eu dou uma aula na tarde para alunos formandos. Aí eu começo a explicar isso, o aluno fala assim, professor, você está falando besteira, e personalidade é assim, capacidade é assim, sujeição de direito é assim, a teoria do direito não. Começo a explicar, eu paro, respiro e digo para eles, meu aluno, você acabou de, você há 3 anos atrás na faculdade não sabia nada de direito. Em 3 anos de faculdade você está tão cheio de si, sabe tanto, que já está até dizendo quais são os conceitos de dogma de direito. Qual o papel da gente? É só reproduzir e brincar com eles. Por quê? Porque a ideia, essa linha que eu pensar foi de colocar o ser humano em uma posição de destaque. E se esse ser humano vai entrar numa posição de destaque, a gente tem que entender o porquê. Aí, a sociedade brasileira... Deixa eu atrapalhar com uma coisa aqui que eu vim confirmar para não falar besteira. O dado que eu estou pegando aqui é um dado correto, mas acho que é importante. O que a grande maioria das pessoas não entende ou não vislumbra é que a diferença genética entre um homem e a grande maioria dos macacos é inferior a 3%. Sim. A diferença genética, ou seja, de todo o seu genoma, o que faz você ser diferente de um macaco, salvo engano, do chimpanzé, é de 1,5%, mais ou menos. Sim. É 1,5% só. Então, assim, a hora que você fala, né, que você dá essa consideração de que todos os grandes primatas, os primatas estão todos ali, e que as pessoas não conseguem entender que existe uma relação muito forte, eu acho que também porque não tem essa consciência desse dado científico. A diferença entre nós e os outros primatas, no mais das vezes, ela é ínfima. Então, você tem isso muito claramente quando a gente faz essa discussão, não é? E principalmente, Léo, eu vou dizer uma coisa para você. Ela é ínfima e, na verdade, não é relevante. Não é o que é relevante. A diferença, agora já ainda para o Nabucco, que é isso. A diferença, ela não é para nos afastar. A diferença é para nos conectar. É para nos aproximar. É para nos complementar. A ideia do diferente, ela não você pode olhar o diferente com ar de divisão ou não é de afastamento, não repugnar, segregação. Não é a ideia da diferença, a ideia de completude, pelo menos a divina da natureza, é a ideia de completude, de associação, de complementaridade. É a ideia de que é diferente e completo. Essa ideia da diferença. O Darwin ele vai dizer isso quando foi o que a gente falou mais cedo. Quando ele explica que a diferença de graus que possa existir dentro dos seres é porque cada ser vai precisar se adaptar melhor àquele ambiente. Então não adianta eu cobrar de um peixe que ele pense não nada, ele precisa nadar. Entendeu?
Eu não adianta eu cobrar de um pássaro que ele é um pássaro como mim, que ele nade ao invés de nadar, porque ele não é conseguir natação, entendeu? Então, posso fazer uma relação darwinista aqui que me veio à cabeça? Se tem, como é que você entenderia isso? Desculpa ter te interrompido, mas a hora que você falou isso, me brotou essa ideia. Pode ser um pouquinho surreal, mas não é tão surreal se a gente fizer uma análise histórica, tá? E depois eu tento contar isso para os alunos, se for o caso. Hoje, imagina que hoje nós estivéssemos numa realidade do período do descobrimento dos continentes. Imagine que hoje, acaso do destino, se encontrasse uma ilha no meio do Oceano Pacífico, que pessoas não têm contato com outros seres humanos há 200, 300 anos. Seriam pessoas diferentes de nós. O meu questionamento é, será que essas pessoas ainda seriam consideradas humanas para a nossa sociedade? Por que eu faço essa constatação, esse diálogo? Porque muito da discussão que a gente tem com relação a escravidão é baseada exatamente no entendimento do europeu como um ser superior em relação aos outros seres que existiam no globo terrestre. Vão lá e dizimam, e dizimam boa parte dos índios, de toda a cultura sul-americana, quando chegam, fazem o mesmo em inúmeros outros lugares. E acho que um dos últimos relatos que se tem disso, mais fortes, é da chegada do homem, de forma colonizadora, à região da Austrália, mais especificamente a Austrália. Encontram lá os aborígenes que lá moram. Lá moravam, mas ainda moram. O meu pensamento é, dentro dessa perspectiva em que eu olho o diferente com uma visão segregatória, será que na sociedade atual, com todas essas discussões que a gente tem, se nós encontrássemos mais uma ilha perdida em algum lugar, em que pessoas estão há 200, 300 anos, e elas, sei lá, não tinham acesso à produção de fogo, elas não conseguiam produzir fogo, e por isso não comiam tanta carne, porque não conseguiam aquecer a carne para comer, enfim, toda a questão da evolução humana que a gente discute quando analisa isso. Será que essas alterações que ocorreram nesses 200 anos, eu sei que é um período muito curto, mas só para criar essa ideia, permitiriam que nós não, né, mas que se dissesse que esse grupo de pessoas não entraria no grupo dos Homo, e sim no grupo dos An. Entende essa minha loucura? Entendi. Eu acho que o que passa, esse seu questionamento, ele passa pela seguinte pergunta. Será que é tão necessário? Será que é necessário? São duas coisas, você falando de duas coisas. Será que é tão necessário para o homem a gente dizer que somos tão retados assim? Que somos a seria do bolo? Que somos a afirmação, né? Primeiro, é a pergunta que eu faço. E segundo, na nossa ideia, a gente viu, Darwin entendeu muito bem o que é evolução. A gente não compreende. A gente evoluir é ganhar. Evoluir é ser mais, ser melhor, ser mais... ser mais adaptado ao meio ambiente é como se fosse ser melhor. Mas isso é sempre depender do ambiente. Na ideia da evolução, a gente ficou muito assim, rápidos sobrevivem, os mais fortes, entendeu? Os retadões sobrevivem, por isso, se eu sou também, eu faço parte desse grupo, entendeu? Então, tanto que a gente precisa reafirmar o tempo todo, somos muito bons, eu faço parte desse grupo, eu vou matar um por dia. Deixa eu uma brincadeira. A gente é forte, a gente mas se vai uma barata da merda que não tem tamanho, né, velho? Isso. Então, na verdade, a gente esqueceu que a força do humano vem de sua fragilidade. Não vem, a força do humano, ela não vem da sua superioridade. Ela vem da fragilidade que ela tem em se colocar perante o planeta. A gente vê isso muito bem agora na pandemia, em que a gente começa todos os dias a dizer assim, morreram 500, 600 coisas. A gente não vê que eles são 600 mundos, 600 indivíduos, 600 futuros, 1.000 pessoas. A gente está ali, morreram 65 mil pessoas nos Estados Unidos. Parece quando a gente vê o número, a gente tem que falar humano. Na verdade, a gente considerar o dono da porra toda, na verdade, nós somos o menos mais. Você vai ver a evolução humana, né? Se a gente parte analisar a evolução de toda espécie, para se chegar ao ser humano, em uma certa medida, é a fragilidade que faz com que a adaptação venha a ocorrer. Né? O homem tem, o ser humano, né? Vou tentar ajustar, ele tem uma visão periférica. Tem exatamente porque o cuidado com os outros animais poderiam matá-lo. Toda essa adaptação veio dessa necessidade de vivência. Não porque o cara era o mais fodão, mas sim pela necessidade de sobrevivência. Você tocou no ponto. Eu falei o quê? A necessidade desse é um narciso, né? Muito mal formado, no espírito de tal, mas no fundo somos grandes loucos. Alguns vão dizer, isso é uma música, né? Me acho no espelho e me acho tal, mas no fundo somos todos mentais. Mas a Gabriela, né? Perdoa? Acho que é. E isso é uma necessidade. A segunda, de evolução. A evolução não tem nada a ver com o mais dado, melhor. Na verdade, é o adaptável, entendeu? É o que consegue compreender o momento, como você mais cedo. Quem não compreendeu que o mundo se virtualizou,
O mundo se virtualizou. Não é porque a gente acha que é bom ou ruim, não. É porque é muito melhor para o planeta mundo, Léo, que a gente faça essa reunião virtual, você em São Paulo, eu em Salvador, aluno de casa, esse momento, do que você pegar um avião, ter que vir para cá e fazer tudo isso. Ambientalmente, não é sustentável essa atitude. Não é porque, óbvio que não é para tudo, mas tem que compreender que não é porque eu deslocar de tamanha energia, podendo ter um ambiente como esse que a gente está tendo aqui, com ganho também, suficiente de ações. Então, o mundo vai se transformando. Isso é evoluir, isso é se adaptar, entendeu? É se adaptar quando é necessário. Às vezes, mas eu brinco, eu sou o cara alto, às vezes ele consegue entrar em um buraco e se escapar daquele problema. O baixinho, ele consegue. Ali, quem foi evoluído? Foi ele. Exato. Entendeu? Isso é um ponto. O outro ponto que você trouxe, que foi muito interessante, é o de compreender o porquê disso, né? Porque o homem, ele se coloca nessa postura, né? Porque ele quis controlar. Exato. Então, toda vez que a gente procura relações de controle, controle com o outro, né? Quando a gente controla, a gente dita a regra, a gente diz qual é o comando e a gente diz qual é a direção. Então, o humano, ele tem uma certa dificuldade muito grande com essa incerteza e com essa falta de controle. Entendeu? Então, para ele se sentir confortável, ele precisa controlar. Só que ele se acha, eu não estou postando de novo, ele acha que ele consegue controlar a relação do planeta. Entendeu? E não consegue, porque para nós, eu vou dizer algo aqui um pouco pesado, para nós, uma pandemia, um tsunami, um desastre ambiental, é um fenômeno que a gente qualifica como ruim. A gente acha que é um fenômeno, poxa, o que está acontecendo? Mas para a natureza, é um fenômeno natural, indiferente. Entendeu? Para a natureza, talvez essa pandemia seja uma grande resposta a uma necessidade de adequação e calma que ela precisava desses organismos que utilizam de sua biosfera. E assim, eu acredito que sua perspectiva seja essa. Não é que a natureza cognitivamente pensou, farei tal coisa. Não, é uma consequência natural porque são relações que existem na natureza que geram as suas consequências. Né? O tsunami não aconteceu porque alguém fez alguma coisa. Não, as placas tectônicas se movimentaram, houve uma alteração, o oceano teve aquela... É natural. Isso acontece no planeta há milênios, mesmo antes do humano ter a sua predominância, ter essa prioridade que entende que tem dentro do mundo. Né? É claro que a gente entende uma série de outros raciocínios, mas eu acho mais ou menos nesse sentido que você está querendo trazer, né? Que para a natureza é só mais um evento. Isso. É um evento, mais um evento. E é um evento indiferente. Ele não é bom nem é mal. Porque é como se dissesse para você, Leandro, eu fiquei gripado. Meu próprio sistema natural, ele já dá proteção à minha gripe. Glóbulos brancos, anticorpos, que defendem meu organismo contra isso. Nariz, sobrancelha, cílios, para defender da natureza. A própria natureza, quando eu assim que o homem ele interfere de retirar esses organismos que ele trouxe, e às vezes ele não entende que a reação da natureza, ela não tem uma proporcionalidade, né? Não foi uma reação desproporcional, não foi desproporcional, é que o que você tem feito, não se previne de possíveis eventos, vão fazer com que o resultado seja mais catastrófico. Mas eu queria agora fazer o link com o Nabucco, para ver se vocês concordam. E eu te peço desculpas, cara, porque a gente está batendo papo aqui, eu nem percebi, a gente está há quase 1h30 nesse bate-papo aqui, cara. Eu peço desculpas pra ti, porque eu nem percebi, fiquei aqui conversando contigo. Desculpa se estou tomando mais seu tempo, tá, velho? Não, vou falar com você, para ver se você concorda comigo. Manda lá. Eu vou botar aqui para você ver. Nabucco. Por que o Nabucco, pernambucano, diplomata, resolve discutir o porquê da escravidão no Brasil naquele momento? Qual é o questionamento? Mas por que se deveria ter escravidão? Qual era a necessidade? Não era de família pobre, o Nabucco. Não era de família pobre. Sua cor de pele não era negra. E ele se questiona qual a necessidade, por que a escravidão ela está corroendo o meu país? Ele teve oportunidade de oportunidade de passar por alguns espaços. E o questionamento do Nabucco, principalmente, qual era o questionamento dele? Era de existe um mal que a gente não percebe. Existe um mal que a gente não percebe, mas que afeta a sociedade como um todo. Eu abri o texto para ler para vocês. Um texto fantástico. Eu dividir com vocês esse pedaço que ele fala. O Nabucco vai dizer assim, olha a ideia que ele vai falar. Que a escravidão é uma marca. Ele até faz um exemplo falando assim, a escravidão, como a religião usa
o errado, entendeu, Léo? Que a gente vai desmistificar aqui hoje. Ele vai dizer assim, a verdadeira marca de Caim, a verdadeira marca que se deixou na sociedade é essa marca chamada de escravidão. Algumas religiões falam assim, que a marca a marca de Caim tem relacionado com a raça negra. Não, isso aí nada mais é do que teorias racistas tentando absorver o debate religioso. O que ele vai dizer? Ele diz assim, existe um mal, uma nódoa, um seio muito grande dentro da nossa sociedade. E esse seio nada mais é do que o que se chama de escravidão. Quando você submete um igual a você, um indivíduo igual a você, em perspectivas, em oportunidades, em sentimentos, em esperança de mundo, naquela condição, você causa dois grandes problemas. Um no próprio escravo e outro você. O que faz com que os dois grupos pertencentes dessa sociedade, que nós chamamos de brasileira, cresçam e para a sua geração futura um problema muito grande. Qual é? O problema de achar que pode submeter o outro, que o outro é diferente de você, que o outro é inferior, que o outro não merece o mesmo mundo que você. Que isso com ele. E em você também, que perde missão e propósito. E não percebe que aquilo também está destruindo a forma de ser. Eu vou pegar aqui, abrir o texto aqui de Nabuco, eu vou esse trecho para vocês. Quando ele fala isso, ele diz assim, o problema da escravidão não é um problema apenas do escravo, o problema do Senhor também. O problema do escravo, nós já sabemos, sua vida, sua integridade física, sua forma de pensar, e aqui não domina nenhum dos não. Retirada, a sua família, sua esperança, sua perspectiva retirada. Isso aí não tem política para recompensar. Mas, ao mesmo tempo, destrói a forma que aquele utilizou também. Ele vira um ser, um cidadão sem propósito, sem perspectiva e sem identidade. E isso, profundamente, aí vai dizer, né? E isso, a fundação da sociedade brasileira, é um grande problema. Porque não existe classe ou grupo dentro da sociedade brasileira que não sofra com esse vírus da escravidão. É que o Nabuco quis dizer é que é um fardo que, se a gente não passa um negócio na ferida, não começa a debater, a gente vai empurrando a barriga e não percebe que é um fardo que interfere na nossa relação com o aluno, que interfere na nossa relação com nossa mulher, com nosso filho, relação com o outro também, que a gente vê sempre a relação de dominação. Olha como o Carlos Darwin é sempre uma relação de o que é que você tem para me dar. Ontem eu estava dando aula, falei de um artigo que já me fazer mapas mentais, aí eu, falando, eu aluno assim, em tom de brincadeira, é o que o Nabuco vai dizer. Eu disse, professor, você está falando tanto, está ganhando quanto aí por trás? De que esse tom rocoso, essa nossa brincadeira, essa forma de perceber, e não é querendo ser politicamente correto não, viu, Léo? Que não é meu papel. Entendo. Mas essa forma de a gente, esse síndrome de vira-lata, de a gente achar que não é suficiente, que bom é o outro, porque nós não somos bons o suficiente, porque a gente escravizou e escraviza, a gente causa mal no outro, entendeu? Porque a gente utiliza o outro, então bom é o outro, bom é aquele que está fora dessa relação. O Nabuco vai deixar isso claro, deixa eu só, eu estou falando aqui, vou passar a palavra enquanto eu acho isso aqui. E porque essas síndromes, esses problemas estão na nossa relação, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e interferiram no que chamamos de sociedade brasileira. Interferiu de forma cabal, porque formou a elite intelectual, a elite financeira e a elite trabalhadora. Entendeu, professor Leandro? E formou os três grandes grupos: a intelectualidade, o empreendedor e o trabalhador brasileiro. O trabalhador sempre se sentindo explorado, bilingado, entendeu? O empresário achando que ele pode fazer o que quiser, ele pode utilizar, pode tirar direitos, isso é batalhíssimo. Não é na boca. O debate que o empresário ele acha que se ele for no Congresso articular para retirar direitos trabalhistas, direitos previdenciários do trabalhador, o trabalhador vai trabalhar contente, entendeu? Ele tem que trabalhar, porque a lei assim disse, entendeu? A gente cria na sociedade um grupo de pessoas que não querem trabalhar nem fazer porra nenhuma, e ao mesmo tempo na elite intelectual. Até outro dia, eu tinha colegas que diziam que a melhor forma tem que se escrever difícil. O aluno me cobrava escrever difícil, porque compreendia o que eu li, então era muito simples. E o professor achava que escrever difícil era bom, porque o aluno ele precisava se mostrar para entender o conhecimento que chega até ele, entendeu? Ou seja, é essa relação que o Nabuco vai trazer, que é advinda de nosso processo de escravidão, de utilização de exploração da colônia brasileira, que vai transformar o que nós chamamos de sociedade, e vai compreender esse estado paternal. O que esse estado paternal chama do Brasil? Esse estado paternal. A gente acha que, não, quem é que pode resolver esse problema? É melhor perguntar para o médico, porque a gente não sabe. É melhor perguntar para o presidente. É melhor perguntar para o diretor de colégio. É melhor pagar imposto e ele fazer as coisas do que eu me dedicar e fazer por mim. Entendeu? Esse tipo de relação, toda essa advinda vai dizer algo de nossa forma de colonialização e, principalmente, nossa forma de como a gente tratou a população negra no Brasil. Aí eu vou responder duas perguntas que você me fez na vida. Pessoal, qual a relação à espécie? Eu falei que o conceito de espécie é um conceito artificializado e sistematizador. Nada mais do que isso.
entendeu? Sim. A abelha não olha a formiga e pergunta qual é a sua espécie de formiga. Eu brinco com meus alunos em sala, você não pergunta para... A árvore não pergunta para você, seja ela em Moscou, em Paris, em Londres, qual é o idioma que você fala. Ela apenas olha para você e lhe dá sombra. Entendeu? Ele dá fala, não, eu tô falando só português. Não, ela dá sombra, ela fica nem aí para o idioma que você fala. Entendeu? Da mesma forma, agora tá dando a boca. A forma que a gente se relacionou com o indivíduo e se relaciona, isso foi espécie. A ideia de raça, de que muitos autores vão trabalhar e vão identificar, e até surgiu bastante agora com o fortalecimento do movimento, inclusive o negro, a ideia de uma raça forte, ela é um conceito culturalmente criado. Entendeu? A raça é humana, a raça é planetária, entendeu? Amanhã, se surgir, e eu espero estar vivo para ver essa ferida cair também, se surgir nações fora da Terra, a gente vai dizer a nossa é hack, entendeu? Enquanto, você está entendendo o que eu quero dizer? Eu faço com os alunos essa relação da eventualidade de um povo extra-terra, né, em outros mundos. Se esse povo, se existir, vamos lá, chega aqui, será que vai ter com a gente a mesma conduta que nós temos com as formigas, por exemplo? Que é uma analogia simples. E se tiver, o que a gente vai poder fazer? Ficar quieto. Então, eu acho que todas são relações extremamente complexas e duras que a gente tem que fazer, mas elas são necessárias. E você fala, né, mais uma vez, uma outra relação. Eu fico imaginando, daria para criar aqui um roteiro de fantasia, mas imagina como é que seria o nosso mundo hoje se, por exemplo, os europeus viessem para a América, chegassem aqui e tivessem tomado um pau dos índios. E os índios falassem, agora vamos para lá. E os índios fossem para a Europa. Como é que seria a realidade do mundo? Né? Como é que seria a realidade do mundo se a cultura oriental, que em uma certa medida, num certo momento, o Império Chinês ele foi muito maior do que muitos dos impérios que nós tivemos durante todos os tempos, né, todos os séculos. Se ele tivesse expandido de uma outra forma. Sempre a gente tem essas variáveis. E aí a gente chama essa sua afirmação final. Como é que seria a nossa relação? Algumas semanas, agora, eu estava fazendo uma outra dinâmica e eu pedi para que os alunos vissem um filme, né? Vissem os filmes para discutir. Eu pedi para que eles vissem um filme que foi o meu Oscar há algum tempo, tem uns 5, 6 anos, que é o filme do Guillermo del Toro, que chama A Fora da Água. Não sei se você já chegou a assistir. Sim, outro dia aqui até. Que é muito interessante, né? Porque eu pedi para que eles fizessem a análise do filme, não simplesmente como um filme qualquer, sob essa perspectiva das diferenças. Né? É um ser que é encontrado salvo engano, num rio, na América do Sul, e que simplesmente tem poderes diferentes. É uma pessoa diferente. E é encafiado no do filme. Claro que você vai ver isso como um filme de ficção. Eu adoro. Continue. Assisti essa semana esse filme. Vá. Maravilhoso. É óbvio que a maioria das pessoas vai olhar isso como puta do filme de ficção. Mas se você for para analisar, nada mais é do que estabelecer uma correlação com o período das descobertas, ou então imaginar o que seria a nossa vida se acontecesse uma das situações que a gente vê nas histórias ficcionais, né, da invasão da Terra por seres de outros planetas. Se a gente for parar para pensar, em alguma medida, a hora que o europeu veio para a América, foi a invasão da Terra por seres de abro aspas, outro planeta. Ele viu um ser que se entendeu por superior, fez com aquele ser que ele entendia por inferior. E só para complementar a minha loucura aqui, vou parar de falar, que senão eu falando que louco aqui, eu acho muito interessante a relação que você faz com o Jorge Nabuco, que você percebe que, analisando essa figura de Darwin, analisando esses escritos dele, você vê que toda essa situação acaba criando um estándar social, que é aquele estándar de que existe um superior, existe um inferior. E baseado num critério de diferença. A gente nunca sabe o que é o superior ou o inferior. É sempre uma questão de análise cultural daquele momento. E sempre o inferior, ou aquele que é tido por inferior, ele é subjugado. Para ele não basta ser superior. Ele tem que subjugar o inferior. Acho que essa questão da natureza é o que gera todas as consequências que a gente tem nessas relações sociais que desembocam em segregação de todas as naturezas, que desembocam em racismo, que desembocam em a uberização, que a gente, né, que é a expressão que tem sido usada nessa relação de trabalho. Então, tudo isso, assim, esse mesmo viés. Claro, e o pior, Léo, é que essa relação vai gerar o problema atual. Porque o problema atual, assim, eu não quero ser alarmista, mas ele é catastrófico. Porque não é nós mesmos que você criou em todos nós. Quando apareceu no jornal lá, vai diminuir o salário de fulano, vai diminuir a quantidade de propriedade de Beltrano. A população que detém a propriedade, tem a força matriz de produção, tirando o debate do Estado, ela também não está disposta, nem eu, nem você, isso é o nosso inconsciente.
não está disposta a abrir mão, se não for um pacto global, se não for um pacto generalizado, como está sendo agora a pandemia, ela está servindo um pouco para isso. As pessoas estão em casa, porque um olha para o outro, está em casa, mas quando a gente fala, mas o fulano está saindo, a gente fala, eu também vou sair. Entendeu? É como se fosse. A gente, aí voltar para o Nabucco, que eu acho que é parte do texto. Olha o escravidão. Olha o que ele vai dizer. Do ponto de vista de Nabucco, social, de estrutura social brasileira, considera-se que a escravidão provoca a divisão da sociedade em duas grandes classes: a dos senhores livres e a dos escravos. E ambas as duas classes existem grandes estados de guerra, de conflito. A existência permanente de uma luta, de uma guerra entre elas. Essa guerra, o estado de guerra, é provocada por um sintoma que a gente está agora na pandemia, é o medo, o temor, vai dizer Nabucco. O medo, o temor, medo e temor por parte do Senhor, ou medo e temor por parte do Senhor? De perder seus escravos. Perder aqueles que ele considerava propriedade, aquilo que ele detinha o domínio. E do desejo permanente desses escravos de escaparem ao controle dos seus senhores. Também salienta que, sendo escravos de propriedade dos senhores, estão sujeitos não só à exploração do excesso de trabalho, como também à degradação física e moral. Aí ele vai aqui em seguida, ele vai dizer assim, da mesma forma, a colocação de uma verdadeira, a estabilidade também degradada, mas degradava também a perdição, estado de guerra e de temor. Aí vai dizer assim, vou ler aqui uma parte, mas degradava também o Senhor, porque tinha a oportunidade de exercer o abuso do poder sem limites. O Senhor, por que degrada o Senhor, vai dizer Nabucco? Porque o Senhor, ele vai, na sua esquizofrenia, se colocar no lugar de Deus. Ele vai achar que ele pode abusar sem limite algum, através da violência, da perversidade e da luxúria daquela sua propriedade, seja do negro ou da negra, até mesmo adolescente ou criança. Uma série de barbáries, sabendo que, por ser Senhor, ele fica impune, que não receberia qualquer repressão jurídica nem social. Daí, para ele, a degradação da sociedade como tudo, e não apenas de sua classe. Por quê? Porque ele caiu no falso engodo de que ele pode tudo com uma sociedade que não dá freio. Isso eu falo. Sensacional. O que eu quero dizer para você é como se dissesse assim, eu explorei, mas o Senhor, não estou aqui dizendo que, óbvio, que se você vai olhar, toda forma que o negro foi submetido na sociedade brasileira, há uma dívida muito grande com esse grupo de pessoas. Mas o que eu quis trazer hoje para nosso diálogo é que não dá para se apropriar, é isso que eu quero, pronto, vou falar assim, não se dá para se apropriar do temor, do medo e do sofrimento, porque esse temor e sofrimento se espalha para todo um povo, entendeu? Se espalha para aquele que se submete à agressividade, ao abuso do poder limite, mas também aquele abusador. Porque o abusador, por mais que ele não compreenda, ele, aqui no dizer religioso, que a gente encontra nos textos, é como se ele perdesse sua própria alma, que nós chamamos a atenção de seu objetivo de vida. É como se ele perdesse seu e a sociedade não quer vivido também. Ele vive também. Aí você falou a forma da água, é como se fosse aquele da forma da água que perdeu o dedo. Isso. Entendeu? É como se ele pudesse submeter aquele outro, diferente dele, qualquer tipo de agressão. E como você vê que aí a mulher começa a vê-lo de uma forma diferente, já sente nojo, asgou daquele indivíduo, a sociedade da mesma forma. Por quê? Porque ele virou um esquizofrênico dentro daquela sociedade, ele virou um ser sem limite dentro daquela sociedade. E também, talvez até de forma maior, também não, de forma ainda maior, causa dano para a sociedade. Aí vamos fazer o casamento de Nabucco com Darwin, então. Aí o que é que acontece no final disso? Quando o indivíduo humano intitulado Senhor de escravos, ele se utiliza de um ser igual a ele, em essência, em capacidade, em oportunidade, o submete a condições arbitrárias para julgar e utilizar o seu poder, na verdade, ele se colocou também numa posição não só colocou o outro objeto, mas ele também se colocou numa posição de instrumento. Ambos são atingidos por essa conduta. Ambos são atingidos por essa conduta. E quando ambos são atingidos por essa conduta, todos dois têm em pé o conjunto, que é a sociedade brasileira. É isso que eu quero dizer. A sociedade brasileira, e aqui eu coloco a sociedade maior, for pensar a sociedade global, como ela vem sendo pensada, a gente se desapegou a esse outro lado, e se apegou a esse lado racional, controlador e não harmonizador e equilibrado em relação a isso. Isso está causando o quê? Na sociedade brasileira como um todo? Um temor e uma crise de ansiedade e de problemas psíquicos e mentais cada vez maiores.
Poxa, sensacional, velho. Maravilhoso. Nossa, eu tô aqui que se os alunos estão acostumados. Olha, eu tô brisando, não. Eu tô fazendo minhas anotações aqui, ó. Eu tô brincando de aluno, velho. Porque assim, é maravilhoso esse bate-papo. Eu não sei se os alunos gostaram tanto quanto eu, mas aí eu vou ser um pouquinho egoísta. Se eles não gostaram tanto quanto eu, é porque eles não entenderam, cara. Porque assim, a ideia é sensacional. Eu acho que o mais legal disso é que a gente teve, acho que pela primeira vez, a gente já conversou um zilhão de vezes, mas pela primeira vez a gente tem a oportunidade de bater papo nesse nível, né, com essa característica. Né? E acho que assim, você ia falando, eu ia fazendo as minhas anotações aqui, e inúmeras coisas estão atreladas a muito que eu trago para os alunos em uma outra perspectiva, talvez, mas assim, você me ajuda com essa nossa conversa a dar uma sustentação para muitas das teses que a gente desenvolve nas nossas atividades, que são ponderantes. Uma coisa que eu acho que fica muito claro desse nosso bate-papo agora, e daí eu tento fazer um fechamento aqui da minha parte, é que, e essa relação que você falou um pouco é importante, é que a gente precisa entender que, enquanto houver desigualdade, enquanto tiver alguém sendo subalterno dentro dessa perspectiva de imposição, de superioridade, de subjugar o outro, a sociedade não vai ser uma sociedade boa. Nem para quem está no topo dela, nem para quem está na base dela. Eu sei que existem diferenças, mas acho que isso serve para nos deixar claro que a luta, e eu sempre falo isso para os alunos, né? Eu sou o cara mais privilegiado dos privilegiados. Eu sou o cara branco, cis, hétero do sul, que é professor universitário. Assim, eu tenho tudo para ser a elite da elite. Só que eu admito, eu sempre brinco com isso. Quando, por exemplo, nas minhas aulas de direito, raça e políticas afirmativas, alguém fala assim, né? E eu já fiz essa brincadeira com uma aluna muito tempo atrás. Não, porque a luta do nosso povo, né, era uma moça negra, eu falava para ela assim, ó, não é nosso, melhor, do meu povo, não é seu, é nosso. Porque não é a cor de pele que vai fazer diferença. Enquanto tiver, e daí vou ampliar essa visão, um negro, um pobre, uma mulher, um homossexual, um transexual, escolha qualquer minoria que você quiser para esse nosso bate-papo. Enquanto esse cara estiver sendo subjugado, a nossa sociedade não vai ser boa. E o cara, porque ele é o superior nessa relação, ele tá bem. Eu fiz uma noção aqui que eu não sei se ela é antropologicamente adequada ou sociologicamente adequada, mas foi a forma que eu preferi anotar. A crença da superioridade que o senhor tem, né, que, nessa relação, ela gera um desvio moral. E o sujeito muitas vezes não percebe, mas gera um desvio moral de se achar o rei, se achar o Deus, e achar que ele é inatingível, achar que ele tem o poder sobre a vida e a morte das pessoas. E isso sempre aconteceu, isso aconteceu na nossa sociedade, acontecia no direito romano, por exemplo, com a figura do padre famílias, e sempre aconteceu. Talvez uma evolução, se a gente for pensar em idade, a grande evolução que o humano precisa ter não é uma evolução física, é uma evolução da sua capacidade cognitiva de entender as diferenças e saber trabalhar com essas diferenças, sem que isso gere um prejuízo para a coletividade como um todo. Da minha parte, eu paro meio que por aqui. É mais ou menos isso aí, é isso aí mesmo, né? Porque, primeiro, entender que quando alguém vai falando assim, eu sou evoluído, isso não é bom nem ruim, você pode ser evoluído. Muita gente se coloca nesse processo de evolução como se fosse uma busca pelo saber universal, e não é isso. Na verdade, é um processo autônomo, individual, e a pessoa mesmo que busca isso, ela fala muito pouco sobre sua evolução. Isso é um ponto. Segundo, óbvio, que a população negra brasileira, ela sofreu na pele, sofreu no seu cotidiano, e tem esse sentimento, tem essa mágoa, esse rancor dentro de si, que é muito grande e não seria diferente, e que deve ser colocado na pauta de discussão também, e que é óbvio que você, sofrendo isso todos os dias, você fica um pouco mesmo receoso do que vem de novo. Principalmente, a falar que você falou, não tem como fazer uma sociedade boa dentro de uma sociedade tão desigual. O rico não ganha nada. Não dá para você, o que Nabucco quer dizer isso, não dá, Senhor, para você fazer uma plantação enorme, só cuidar de sua fazenda só. Você não vai cuidar da fazenda, a fazenda vai cair. Se todo mundo é feliz, você tem uma fazenda deslumbrante, você tem uma fazenda espetacular, todo mundo se aproveita dela, entendeu? Então não dá para achar que dá para isso um dia. Na atualidade, a gente vê isso. A gente vê donos de empresas dizendo, tem que abrir comércio, por quê? Porque não muda em nada, tem que botar o povo para trabalhar. E a economia. Na verdade, o que o Nabucco está dizendo é que o que a gente bebeu lá no fundo faz parte da essência da sociedade atual. Quando a gente fala assim, morreram 100.000 pessoas, vão morrer 10.000 pessoas, mas depois o mundo segue. Porque a gente está vendo a pessoa ali como um instrumento, como um objeto. Se a gente não muda essa relação da elite brasileira, que tem um papel também, viu? A elite ela tem um papel fundamental, certa feita, muito crítico, é um papel de trazer, fazer com que a sociedade não fique estagnada. Para não estagnar a sociedade, que ela seja um movimento progressivo, contínuo. E não dá para você estar em movimento contínuo, passando fome, não tendo dormir, se preocupando com deslizamento,
entendeu? Se preocupando se vai ter ou não vai ter leito. Aí não dá, entendeu? Ou seja, a gente precisa ajeitar esse problema. E aí, eu coloco tanto eu quanto você nesse grupo. E eu acho que nosso papel enquanto intelectuais é fazer com que a geração que está por vir compreenda isso e não veja aqui como um espaço de poder, entendeu? Porque às vezes entenda o que o Darwin e o Nabucco quer dizer. Se não há diferença, essência, nenhuma diferença entre o doutor Elando, o doutor Tagore, para o ouvido, ao contrário, a gente não bate papo aqui para aprender junto. Entendeu? Sem dúvida. Não há diferença entre aquele que vai receber o título pela universidade, aquele que está estudando aqui, não. Na verdade, a intenção de todos que aqui estão, é uma intenção única, qual seja a de fazer com que esse esforço social diminua, fazer com que a informação seja passada. Isso é importante, porque o indivíduo ele só cresce quando ele se informa, ele tem conhecimento. E terceiro, fazer com que a gente esteja conversando hoje, no futuro próximo, possa já ser passado, entendeu? A ideia de que, a essência a gente tem a ferida da nação brasileira, que é a escravidão. A gente cresceu em cima do sangue e suor de determinado grupo, de determinado povo. Não tem como passar isso. Então não adianta a gente colocar qualquer outra característica. Essa característica é fundamental. Tem uma ferida. A gente primeiro precisa adaptar a ferida para seguir adiante, entendeu? Isso, e aí a mesma coisa no meio ambiente. Eu acho que não adianta a gente continuar brigando. Mudou o presidente do IBAMA. Está invadindo a área indígena. Tá isso. O problema não é a invasão. O problema é o pensamento. Aquele que está ali não é detentor de valor. Entendeu? Aquele que está ali, a gente não tem relação de respeito com a diferença, não tem relação de respeito com o outro, que não é a gente. E isso você falou, e eu vou concluir assim, então, com sua primeira fala de hoje. Você falou assim, da mesma forma que os indígenas viram os europeus como extraterrestres, quando chegaram aqui, e não respeitaram aqueles indivíduos que estavam, é o que a gente faz todos os dias, com todos os indivíduos. A gente olha aquele que é diferente da gente, a gente olha aquele que é diferente da gente, seja não humano, seja natureza, seja financeiramente inferior, a gente não olha eles como iguais. A gente olha a natureza como algo a ser criado, a gente olha o animal como algo a ser tutelado, coitadinho, ou ele é perigoso ou ele é coitadinho, entendeu? O animal ele não tem função na Terra, ou ele é perigoso ou ele é coitadinho. E a gente, aquele socialmente inferior, a gente olha, tem um documentário, vou passar com a indústria americana, foi feito pelo e pela Michelle, na Netflix. A gente olha o outro, ou como perdedor, ou como vencedor, ou como preguiçoso, ou como retado. Aí mostra como os chineses, quando chegaram nos Estados Unidos, também chama todo mundo preguiçoso, os chineses chegaram lá e falaram que o povo preguiçoso, que não quer trabalhar, não quer fazer nada, quer ter final de semana. Ou seja, é bem a ideia desse miqueísmo mesmo, né? Desse referencial, desse ponto de vista, entendeu? Que nós estamos. E aí, o indivíduo, seja aluno de mestrado, doutorado como eu, tem que ter isso na cabeça. Senão o cara sai daqui, mestre, doutor, ele acha que dominou o mundo. Agora, eu vou tirar o exemplo aí, eu até paro de falar, agradeço as manifestações dos alunos aqui, que falaram que gostavam das ações, das violações, como trouxe Gerson, da fragilidade, como falou Iá. Mas a gente precisa entender que no final das contas, lá no finalzinho das contas, o final é o mesmo para todo mundo. Sim, é a pandemia. A pandemia, vou ser bem sincero, põe todo mundo no mesmo barco. Você falou isso já. Você falou em sua fala mais cedo, que agora é o que une. O que une todo esse planeta, Léo, é a busca pela sobrevivência. Todo mundo dentro do planeta, ele quer sobreviver. Entendeu? Por que sobreviver? Ele é o fugir do momento morte. Se a pandemia ela traz aquele elemento de fragilidade para nós, todos os dois vão trabalhar. Vai mostrar que, olha, no final, se todo mundo sobreviver, lembre-se que todos vão morrer. Entendeu? Lembre-se, o fim é o mesmo, entendeu? Então não há porquê, Leandro, não há porquê. Nossos mestres e doutores que aqui saem não entendem esse compromisso. E às vezes, eu tenho até um certo problema, às vezes, como orientando, porque o orientador que não tem compromisso com esse, ele perde um pouquinho a essência, entendeu? Se você, como professor, e que agradecendo desde já, Leandro, a iniciativa, o espaço e a possibilidade de falar também. Eu acho assim, você está aqui para ser professor. Se você não compreende que nesse seu papel, enquanto alguém que vai difundir conhecimento, não é algo seu, tem que ser algo para o próximo, a essência está perdida. Aí eu concordo com o Nabucco, para concluir. Eu concordo com o Nabucco. Aquela ferida, aquela mancha está muito aberta em mim.
E eu não consigo compreender que eu tenho um papel muito grande na fundamentação de uma sociedade justa, igualitária, e aquele justo e igualitário para todo mundo. Eu ando aqui, estou escutando agora pássaro em minha casa, estou vendo macaco andar pelo poste, estou vendo tubarão no oceano, estou vendo o ar melhor para respirar, entendeu? Se a gente não consegue perceber que é uma sociedade que seja justa para todo mundo, não está com papel, entendeu? Verdade. Já, obrigado. Agora, cara, só posso te agradecer. Eu peço desculpas por ter tomado o seu tempo, mas acho que a gente ficou mais jogando, batendo papo, curtindo essa possibilidade do que qualquer outra coisa. Eu só posso te agradecer e vou fechar esse nosso bate-papo com uma ideia que surgiu nesse final que você acabou de dizer. Agradecendo por me ajudar a cumprir a nossa função social, principalmente como professores de uma universidade final, de continuar transmitindo para os alunos informação de qualidade. E acho que é isso que é importante. Agradeço demais a sua participação, agradeço demais a presença dos alunos. Depois eu subo esse vídeo dele lá disponível no YouTube para que quem quiser possa acompanhar ou rever. E, cara, muito obrigado aos alunos. Até semana que vem, onde teremos mais bate-papo com alguns colegas importantes, como o professor Taglori. Gente, grande abraço e até. Pessoal, obrigado, viu? Até a próxima. Quando estiver na Federal, apareçam lá também, que a gente se vê. Tchau, tchau.